Ilustres amigos do canal, tudo bem? Um importante gestor de fundos diz que está arrependido do Tesouro IPCA e que vendeu toda a sua posição. Qual foi o título que ele vendeu? Quais foram os motivos? E a minha opinião, se faz sentido ou não. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Qual é a visão desse gestor? No que eu concordo, no que eu discordo. Vini Invest, o único canal da internet com vídeos diários e que responde todas as suas dúvidas. Se você duvida, coloque aí nos comentários. Só que olha, antes de começar o vídeo de hoje, se você quer ajudar a reconstruir de alguma forma a situação no Rio Grande do Sul e, além disso, ter desconto de 50% num serviço, eu te convido a assistir o vídeo até o final. É uma forma de eu e você estarmos ajudando nessa tragédia que aconteceu. Mas vamos lá, vamos começar falando então sobre Luiz Stuber, o famoso gestor do Fundo Verde, e a matéria que saiu nessa semana. Tá aí a foto dele e a manchete dizendo assim: arcabouço. Arcabouço ele quer dizer arcabouço fiscal. Virou peça de ficção, diz o Stuber. E Fundo Verde zera Tesouro IPCA. Zera significa que ele vendeu tudo. O subtítulo ainda diz assim: preocupações com o orçamento também levaram a casa a reduzir a alocação em ações para o patrimônio líquido do Fundo Verde. Em outras palavras, o Fundo Verde está bastante receoso com a situação brasileira e, por isso, tomou essas medidas. Mas vamos explicar melhor o que é o Fundo Verde, caso você nunca tenha ouvido falar. Aí você tem um gráfico com duas variáveis. Esse gráfico verde escuro, que parece que vai bater na nuvem, é a rentabilidade do Fundo Verde desde 1997, quando ele foi criado. E embaixo, esse verde claro é o CDI. Então você verifica que ao longo aí desses quase 27 anos, a rentabilidade dele está muito acima do CDI. Só que tem um detalhe, quando nós olhamos a rentabilidade nos últimos 3 para 4 anos, não está essa maravilha toda não. Veja aí, 2021 foi negativo, perdeu muito para o CDI. 2022 ganhou com uma certa facilidade. 23 ficou ali próximo e agora em 24 está perdendo. Mas no acumulado, olha isso, até 2024 rendeu 24.000% e o CDI 3.000%. Então tá aí um resumo do gestor. Ao longo do histórico de décadas, uma excelente gestão. Nos últimos anos, uma gestão pouco acima do CDI. Mas vamos ao que importa e explicar para você qual é o Tesouro IPCA que ele vendeu e se faz sentido. Tá aí a reportagem. De olho nas mudanças recentes feitas pelo governo, a casa, que é o Fundo Verde, também fez mexidas relevantes na carteira. Uma das mais significativas envolveu a troca de títulos públicos atrelados à inflação, as NTS-NBs, ou seja, o famoso Tesouro IPCA, com vencimento em 2035. Aqui tem um ponto importante. Ele diz NT-NB. Ele não falou se é a principal. Provavelmente é a com juros, mas tudo bem. Tá aqui para você e você vai entender melhor o que ele quer dizer com isso. Primeira pergunta que eu faço. Você, investidor, acha que essa taxa de 6,18 aproximadamente, que está o IPCA 2035 principal, é boa ou é ruim? Avalie aqui comigo. Esse aí é o gráfico da taxa de venda desse título, IPCA 2035. O que eu quero destacar? Em apenas algumas situações, esse título ficou com taxa acima de 6%, como por exemplo aí, a partir do seu lançamento que foi em 2010. Ou seja, estamos falando aí de um prazo de quase 15 anos atrás. Ficou ali a 2010 até meados de 2011. Depois, voltou a ficar acima na parte do impeachment da presidente Dilma e daquela situação complicada aqui no Brasil. Depois, nós tivemos aí na eleição de 2018,
que as taxas também subiram um pouquinho acima de 6%. E mais recentemente, na questão da eleição de 2022 e um pouquinho antes com a questão dos precatórios. Enfim, não é normal essa taxa acima de 6%. E eu trago aqui o painel do Tesouro Direto, a ferramenta que você pode adquirir com 50% de desconto no final desse vídeo e ainda ajudar a população do Rio Grande do Sul. Nessa ferramenta, eu fiz um filtro de um determinado período e trago para você aí no canto esquerdo que a taxa média desse período era 5,38 e a mediana 5,6. Nós estamos falando de uma taxa atual de 6,18 no IPCA 2035. Em outras palavras, uma taxa bem acima da média e da mediana histórica ao longo aí desse período. E mais do que isso, veja aí que eu deixei destacado nesse retângulo vermelho o que eu chamo de taxa ótima. Taxa ótima é o melhor quartil. As 25% melhores taxas começam em 5,99. Está melhor. E tem também a taxa excelente, que começa em 6,35. É o melhor decil. As 10% melhores taxas. Tudo isso você tem no painel do Tesouro Direto, com gráficos e com informações atualizadas. Então veja que essa taxa atual de 6,18 está muito bom, considerando esse filtro que eu fiz. Mas vamos lá. Primeiro, eu considerei então essa análise histórica desse título para te mostrar que o momento é oportuno. Segundo motivo, então, que eu particularmente discordo da opinião de Stuber. Esse levantamento aqui, eu já fiz um vídeo específico no canal, então eu vou trazer só um resumo. O que significa esses retângulos aí, esse gráfico que você está vendo? Está trazendo aí o histórico de taxas e em quanto tempo ela poderia bater o benchmarking, que é o CDI. Então repare essa parte no retângulo vermelho. Essas taxas que nós temos aí entre 3,5 e 4,5 dificilmente batem o CDI. São os dois primeiros retângulos que você tem aí, aliás, as duas primeiras barras. A seguinte, de 4,5% a 5%, em 41% das vezes, ela bate o CDI. Veja que hoje a taxa está acima de 6%. Então estamos falando de uma taxa melhor do que esse segundo retângulo em amarelo. Veja que nesse caso, quando nós temos taxas até 6%, entre 5,5% e 6%, nós estamos falando de uma probabilidade de 86% de chance de ganhar melhor do que o CDI em 4 anos. Agora, onde nós estamos hoje? Exatamente nesse retângulo verde que eu coloquei. Taxa entre 6 e 6,5%, historicamente, só aparecem 24% do histórico do tempo desse título. E olha, ficando com ele 4 anos, com essa taxa aí, você vai ganhar do CDI em 100% dos casos. É o que o histórico mostrou para nós. Esse é o segundo motivo, então, para a minha discordância em relação a essa matéria do Stuber. Agora eu vou trazer outros pontos ainda que eu discordo. Veja que a expectativa de juros futuros no Brasil é 11,57%, ou seja, os juros futuros lá para 2035. Veja que atualmente, se nós considerarmos essa taxa de 6,18 e a projeção do IPCA de 6%, que é o histórico mais ou menos da nossa inflação nos últimos 10 anos, você teria uma rentabilidade de 12,55. Teria aí um certo spread acima dos juros futuros. Então, também seria algo interessante a você considerar a favor do IPCA 2035. Esse é o terceiro motivo. O quarto, a possibilidade de marcação a mercado. Me parece ser bem razoável essa taxa voltar a 4%. Se você voltar na parte anterior, você vai ver a quantidade de tempo que ele ficou ali próximo. Então, imaginar que daqui a, por exemplo, 4 anos voltaremos a 4%, me parece razoável. Se isso acontecer, você vai ter uma rentabilidade bruta de 15% ao ano e de forma líquida quase 13%. Olha, uma marcação a mercado como essa de 13% líquido me parece ser bastante atraente. E esse é o quarto motivo que eu discordo do Stuber.
Mas vamos entender então por que ele trocou e para qual investimento ele trocou, para ver se faz sentido. Diz então que ele trocou por TIPS. TIPS são investimentos em renda fixa atrelada à inflação lá nos Estados Unidos, com vencimento de 5 a 10 anos. Em outras palavras, ele está acreditando então que a inflação lá deve cair e a inflação aqui no Brasil talvez não caia tanto. E se a inflação lá cair, ele teria um ganho também na marcação a mercado. E diz ainda que o objetivo é ter o mesmo ativo. IPCA e TIPS são ativos similares, um no Brasil, outro nos Estados Unidos, saindo um pouco desse risco que está por vir nos próximos 2 anos. 2 anos, porque em 2026 teremos eleição novamente. E ele diz: a posição em TIPS representa 40% do líquido do fundo agora, enquanto NTNB praticamente foi zerada. Então ele praticamente zerou o IPCA 2035 que eu estou te mostrando. E o motivo da troca? Ele diz que a mudança de meta do superávit de 2025 para 2026, isso foi um grande problema na visão de Stuber. Como assim, Vini? Em abril, a meta de resultado primário do governo de 2025 deixou de ser um superávit de 0,5% e passou por um quadro de equilíbrio e de receitas e despesas de déficit zero. Em outras palavras, o governo está com uma expectativa de que tenha uma despesa menor e uma receita que vai ficar em zero, e não mais uma receita acima. E o Stuber disse então que essa é a grande preocupação dele, a questão do superávit primário e um descontrole das contas públicas. Ou seja, ele está olhando para frente que a situação pode piorar. E se a situação realmente piorar, as taxas podem subir. É uma possibilidade? Sim. Principalmente, eu venho dizendo, se o mercado internacional piorar, aí eu vou concordar. Só que tem um detalhe, é uma possibilidade. Nós não temos a certeza. E olhando para o histórico, me parece que não é uma medida extremamente razoável zerar toda a posição. Além disso, Stuber disse que também está receoso com a Bolsa, menos alocações em ações no Brasil, mudanças na carteira local de ações, carro-chefe do fundo multimercado. A alocação em Bolsa Brasil responde só por 10% do portfólio, contra 15% anteriormente, enquanto que no mercado acionário global foi mantida em 5%. Resumindo para você, menos IPCA 2035 e menos ações. Isso mostra mais preocupação com o Brasil. TIPS nos Estados Unidos é uma aposta de Stuber na queda da inflação americana e talvez uma preocupação com a inflação no Brasil. Você concorda ou você discorda? Sem entrarmos em questões políticas, o intuito aqui é saber investir e um olhar para o futuro. Coloca a sua opinião que eu quero entender e te responder como respondo todos os comentários. Para finalizar, se você, amigo aqui do canal, quer realmente ajudar e contribuir naquela questão do Rio Grande do Sul, eu tenho um serviço que é o painel do Tesouro Direto, a única ferramenta da internet com todos os títulos, atualizada diariamente e de forma automática. Em caráter excepcional, o plano vitalício eu estou dando 50% de desconto. Ele vai sair de 650, com 50% de desconto, sai para 325. É isso mesmo, você paga uma única vez via Pix 325 e tem aí essa ferramenta exclusiva para o resto da sua vida. E a ferramenta é essa que eu mostrei no vídeo. Você tem as taxas médias mensais de todos os títulos. Você tem aqui o melhor quartil, as 25% melhores taxas, o melhor decil. Vini, como é que eu faço para ter acesso à ferramenta? Qual é o Pix? O Pix está aqui do lado esquerdo do seu vídeo. Curso viniinvest@gmail.com. Curso viniinvest@gmail.com. Ficou com alguma dúvida? Pode me mandar aqui um WhatsApp que eu vou te responder. O intuito é nós podermos nos unirmos e ajudar a situação do Rio Grande do Sul.
Muita gente perdeu absolutamente tudo. Familiares, animais, perderam também casa, alimentos, enfim. É uma maneira de eu e você podermos estar ajudando e você ainda ganhar esse desconto que nunca foi concedido aqui no canal. Vai durar pouco tempo. Basta você me mandar um e-mail. Vou colocar de volta na tela o meu e-mail para você. Você precisa só ter um Gmail para acessar essa plataforma, porque a plataforma é disponibilizada no Google Drive. Então, faça o seu Pix para esse e-mail por R$ 325 e tenha a plataforma vitalícia. Basta me mandar o seu Gmail para esse e-mail que eu estou disponibilizando e você receberá em menos de 24 horas o acesso. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que me ajudem a ajudar também a população do Rio Grande do Sul. Um abraço e até o próximo vídeo.